A Hora da Estrela, para vocês fazerem uma boa prova. Esse pequeno trabalho, né, uma coisa curta, de 87 páginas, ele foi publicado pela primeira vez em 1977. Clarice escreve a novela enquanto ela está sendo atendida, né? Ela foi hospitalizada, então há vários tons de ironia nessa criação da personagem Macabeia e até uma ironia contra si mesma, né? Já que ela foi atendida e passou um tempo sob uma maca. Então, há toda uma caracterização teatral, irônica, mas que sempre apela para um determinado humor muito subliminar, né, baseado nessa trágica condição da nordestina, moça virgem, pura, ingênua, e que tenta sobreviver, né, a essas figuras de tamanha grandiosidade que atravessam a trama junto com ela, que são o Olímpico, que basta dizer o nome, né, para a gente já entender que ele traz uma força que está para além da humanidade de Macabeia, e Glória, né? A descrição melhor dos personagens eu encontrei aqui no momento, no meio do romance, lá na página 67, né? É interessante como Glória é caracterizada como aquela que era toda contente consigo mesma. Né? Então, Glória é essa mulher de carnes, ela é filha de um açougueiro, ela é a colega de trabalho de Macabeia, né, que, como a gente sabe, é uma datilógrafa, mas ela tem toda uma, digamos assim, força de magnetismo sobre o mundo, então ela domina as pessoas com essa sua forma tão magnífica, né? Essa mulher tão cheia de carnes e ao mesmo tempo é alguém que Macabeia tenta uma paciência com ela, né? Apesar de ter arrepios, porque ela não termina determinadas frases, ela deixa as frases incompletas, ela, ao mesmo tempo, usa um perfume, uma colônia forte que embrulha o frágil estômago da nordestina, que é essa pessoa tão sem uma expressão sobre o mundo, né, que é tão mais suscetível a não ser pela força que tem de perguntar, né, mas suscetível a essa subjugação do mundo. Enquanto Olímpico, né, pelo nome a gente já vê, mas é esse homem todo capaz de ser também obedecido e admirado, porque traz em suas costas uma morte, ele é metalúrgico, né? Ele não se chama só de trabalhador, mas ele é metalúrgico, ele rouba o relógio de um companheiro e traz uma morte nas costas, quer dizer, ele é um nordestino que merece respeito. Também nesse mesmo trecho do livro diz assim: para impressionar, né, e cantar de galo, comprou uma pimenta malagueta das brabas na feira dos nordestinos e comeu sem nem tirar as sementes, né? E por causa disso, a Glória mesmo já vai obedecê-lo, né? Olímpico tem essa pretensão de se tornar um deputado e ele tem essa relação com a Macabeia até o momento em que ele é apresentado a colega de trabalho de Macabeia, porque fatalmente vai novamente descartar aquela figura tão frágil que é a de Macabeia e se interessar pela figura de Glória, né? E eu acho esse um ponto interessante da novela, porque Macabeia aí sim se impõe sobre ele, né? Ela consegue ter uma visão de que não é o que ela deseja, né? Então ela rompe esse relacionamento com o Olímpico naquele momento. Mas vai estar suscetível a um discurso de Glória, que é essa possibilidade de pensar o futuro, de entender o futuro. Glória, por exemplo, pergunta para ela, Macabeia tem uma força de frases, né? Ela escuta a rádio relógio, para fazer antes esse parêntese em relação a Macabeia, já que eu falei dos outros dois personagens. Ela é alguém que ouve a rádio relógio, apesar de não ter ninguém por ela na vida, né? A tia morreu, ela já era órfã de pais, ela mora com outras garotas no mesmo quartinho de uma pensão, mas ela escuta a rádio relógio e se faz perguntas difíceis
como, por exemplo, o que é cultura. Ela tenta, inclusive, dialogar sobre esse universo com o Olímpico, sem sucesso, né, porque ele se sente acuado, ele se sente contra a parede quando ela faz essas perguntas que ele não sabe responder. Mas ela tem frases fortes, assim como, por exemplo, a pergunta, né, de ser feliz serve para quê, né? O que acontece depois de ser feliz? A questão é, ninguém pode entrar no coração de ninguém. E Macabeia até que falava com Glória, mas nunca de peito aberto. Então, essa é uma característica que eu acho bacana, né, atribuída à nordestina, que é essa coisa da desconfiança mesmo, né, já que você tem uma fragilidade diante do mundo, você já não se dá para esse mundo de peito aberto, né. A Glória pergunta para ela, esse ar murcho, né, no caso, é por causa de quê? E convence, como eu ia dizendo, a Macabeia através do discurso que é de pensar o futuro procurando uma cartomante. Então, se ela não tem nada no instante presente, se ela é essa coisa tão frágil, sem expressão, sem tudo aquilo que Glória tem acesso, como roubar o namorado da amiga, driblar o chefe, né, manipular a condição de relação com o chefe à própria vontade, ser olhada, vista pelos homens, sempre despertando lascívia e desejo, e nada disso Macabeia tem, ela pode, pelo menos, resolver essa questão da dor de Macabeia, que toma um comprimido para ver se... porque vive dói, né? Então ela toma todo dia um analgésico e pede esse analgésico à Glória. Então a Glória vai propor que ela busque um futuro, né? Que ela se pergunte sobre o futuro e vai ver uma cartomante, ela mesma, dando isso para Macabeia, como se ela já não tivesse tirado tantas outras coisas, né? Então, é uma novela bastante enigmática. Clarice usa 13 títulos para retratar a história, né? A Hora da Estrela é apenas um desses 13 títulos, o outro é a própria assinatura de Clarice, né? Então, a gente tem aqui frases completas, às vezes, como História Lacrimogênica de Cordel, A Culpa é Minha, A Hora da Estrela, Ela que se arranja, O Direito ao Grito, Assinatura, Quanto ao Futuro. Esse Quanto ao Futuro eu gosto bastante, porque no texto ele vem ponto, quanto ao futuro, ponto. Como se o futuro também tivesse encerrado em determinado período de tempo, né? Lamento de um blue, ela não sabe gritar, uma sensação de perda, assobio no vento escuro, eu não posso fazer nada, registro dos fatos antecedentes, história lacrimogênica de Cordel, saída discreta pela porta dos fundos. Muito se falou sobre essa novela de Clarice Lispector, de que aqui ela estaria mais exterior, de que aqui ela estaria representando alguma personagem que está completamente distante do que era ela mesma, quando, na verdade, essa última observação eu questiono, porque não sei o quanto a Clarice, famosa, visível, escritora respeitada, e essa mente brilhante, né, de uma expressão metafísica muito forte, uma compreensão grande do mundo, não guardava também dessa timidez, dessa pureza, dessa exclusão, né, em algum lugar de si mesma que a Macabeia sofre diante do mundo, né? Então, acho que a questão é, Clarice escreve esse romance no momento em que ela já sabe que está para morrer, não tem como falar em Hora da Estrela e não falar da relação com a morte, né? A inexpressividade que Macabeia tem durante toda a vida, ela vai se resolver com a morte, né? Porque no momento da morte mesma é que ela se transforma nessa estrela, e que ela tem esse confronto, esse choque com o futuro que estava previsto nas palavras da cartomante e que, ao mesmo tempo, é o que vai destituí-la da vida anterior, da vida em que ela vivia, né? Da vida carnal, né? E vai tornar esse encontro com a morte uma questão da sua outra sobrevivência, né? Da sua outra vivência, sua outra experiência no mundo, né? Então, nesse lugar da transcendência, né? Porque no momento em que Macabeia é atingida pela estrela, ela vai transcender nesse outro universo, não há mais aquela
coisa gordurosa do cachorro quente todo dia, da vida da datilógrafa, do escritório, da proximidade com Glória, dos problemas com o Olímpico, daquelas mesquinharias, né? Tanto da própria pensão que ela habitava, daquela convivência apertada com as outras moradoras do quarto, né? Com a dona da pensão, com todo esse mundo que parecia feito contra a Macabeia, né? O que vai existir é um grande silêncio, né? Essa epifania da morte vai dar para Macabeia uma coisa de estar livre de si e de nós, né? O fato é que a novela termina com essa questão de uma grande risada que é dada sobre as subjugações, os preconceitos do mundo, né? Então, a gente vai ver em vários momentos Clarice rindo da própria condição de não associá-las, de ninguém a associar essa figura, né, senão a mulher bela, poderosa, autora dessa transformação, né, de um eu que poderia estar encarcerado numa timidez, numa fragilidade, numa pureza, numa individualidade frágil como a de Macabé, mas que estava investida dessas outras personagens, como a presença num lugar, no panteão da fama, no lugar do Olimpo, né? Na própria experiência da glória que Clarice experimenta. Então, ela é quando Macabeia encontra o seu próprio destino, né? É exposta à sua sina de quem tem um futuro previsto e vai de encontro a ele, que as coisas vão se modificar. E ela usa palavras assim como desculpai-me esta morte, é que eu não pude evitá-la, a gente aceita tudo porque já beijou a parede, mas eis que de repente sinto o meu último esgar de revolta e uivo, o morticínio dos pombos, viver é luxo, pronto, passou. Morta os sinos badalam, mas sem que seus bronzes lhe dessem som. Agora entendo a história. Ela é a eminência que há nos sinos que quase, quase badalam. A grandeza de cada um. E aí vem o silêncio, né? Porque se um dia Deus vier, haverá a terra, haverá silêncio grande. E o silêncio é tal que nem o pensamento pensa. Ela vai ainda fazer uma reflexão que o final foi bastante grandiloquente para a vossa necessidade, morrendo, ela virou o ar, né? E a grande personagem derradeira de Clarice em toda a sua obra, né? De Joana, a Lucrécia, que tem a do lustre Virgínia, né, primeiro. Então, de Joana, Virgínia, Lucrécia, de A Cidade Sitiada, a personagem Lore, de Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres, GH, de A Paixão Segundo GH, as duas outras figuras femininas, mas sobretudo Martim, né, de a Maçã no Escuro, todas essas personagens de Clarice que foram adensando uma possibilidade de investigação da condição humana, né, vai culminar nessa personagem frágil, mas ao mesmo tempo que vai se tornar ar energético, né? Pela sua simplicidade, pela sua humildade, pela sua fragilidade, Macabeia eclode como alguma coisa semelhante a uma estrela, né? E se a gente toma o Sol como parâmetro, a gente vai ver as possibilidades da vida em torno da estrela, né? Da culminância da morte com a hora da estrela, né? E todos esses outros lugares que ela dialoga em relação a não só o Nordeste, mas também a condição feminina do frágil, né, do subjugado, do objeto de preconceitos, né? E eu acho que é nessa pureza e nessa individuação do frágil, né, que ela vai construindo essa trama que mostra
a condição ardilosa do mundo, né? As subjetividades invertidas do mundo em relação aos valores em si mesmo, né? Então, assim como o olímpico que quer se tornar deputado, né? E que a Glória, por exemplo, né? Quer sempre se sair bem quando dissimula as relações, seja com o chefe, com a Macabeia, com o próprio olímpico, né? Então, é isso que o livro traz, eu acho, de mais interessante, né? Além dessa condição de estar também colado nessa existência da própria autora, né? Macabeia somos todos, eu posso ser uma Macabeia, eu me identifico com a personagem e ela não precisa necessariamente estar atrelada à condição da autora, mas eu tenho uma matéria bio que dá esse esteio para que a personagem se fortaleça ainda mais no universo da literatura, né? Então, que ainda que quer dizer dessa narrativa, né? Glória, querendo compensar o roubo do namorado da outra, convidou-a para tomar um lanche de tarde, domingo, na sua casa. Soprar, depois morder? Ah, que história banal, mal aguento escrevê-la. E lá, pequena explosão, Macabé arregalou os olhos. É que na suja desordem de uma terceira classe de burguesia havia, no entanto, o morno conforto de quem gasta todo o dinheiro em comida. No subúrbio, comia-se muito. Glória morava na rua General não sei o quê, muito contente de morar na rua do militar, sentia-se mais garantida. Em sua casa até telefone tinha. Foi talvez essa uma das poucas vezes em que Macabea viu que não havia para ela lugar no mundo, e exatamente porque Glória tanto lhe dava. Isso é, um farto corpo de grosso chocolate de verdade, misturado com leite e muitas espécies de roscas açucaradas, sem falar num pequeno bolo. Macabea vai ter a grande náusea, né, existencial, de que Sartre falava, mas só que de corpo inteiro, como Clarice retruca, né, na condição do feminino, quando experimenta esse bolo, né? Porque esse bolo de uma classe aceita, ao mesmo tempo expurga, né? Não aceita, não cabe nesse corpo de Macabeia do jeito que ela é mesma, se ela não tiver nessa condição de glória, né? Da aceitação de glória a esse universo onde se come muito, onde há uma relação açucarada com essa alimentação, né, com essas roscas enfeitadas e tudo. Então, a condição de Macabeia de corpo inteiro vai fazer com que ela reaja a essa festa e a esse bolo que é oferecido por Glória, né, uma náusea muito existencial. Então, acho que são coisas que podem ser ditas. Eu já tenho os meus 20 minutos de análise aqui para vocês. Eu espero ter colaborado e torço para que vocês façam uma excelente prova. É um romance moderno, Clarice é uma autora modernista, e ele traz todas essas características do que foi citado aqui filosoficamente. Ele tem um diálogo muito forte com o existencialismo, a arte conceitual, né, no momento em que eu quebro a forma já de saída, dando a ela não apenas um, mas 13 títulos, e transformando os títulos mesmos em capítulos. Então, eu já internamente vou revolucionar a questão concreta da obra de arte, dando a ela uma metafísica, um diálogo assim com essas outras linhas filosóficas de pensamento, trazendo ela para um espaço bastante conceitual. Então, é isso. Eu espero ter colaborado com vocês. Até a próxima aula.